Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nascer de novo. Quando Deus recomeça a nossa história por dentro, é possível mudar de verdade ou só melhorar por fora? Novo nascimento não é mudança de comportamento, é transformação da mente. Nosso capítulo hoje é João, capítulo 3. O Evangelho de João traz esse contexto onde ele escreve para os cristãos judeus e os gentios por volta do ano 90 depois de Cristo, mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus que traz vida eterna. Nesse capítulo aparece o encontro de Jesus com Nicodemos, um líder religioso judeu, membro do Sinédrio. Ele representa pessoas sinceras, religiosas, mas que ainda não tinham experimentado a transformação interior. E aqui está a conversa de Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3. Pegue sua Bíblia, seu caderno, não deixe de anotar as lições que o texto bíblico traz para nosso viver diário, o aprendizado para aplicar na sua vida. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que veja claramente as suas obras para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas.
e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. E fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui terminamos o capítulo 3 de João. Nós vemos, no primeiro momento, como eu disse lá no início, o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse é um embate, porque Jesus já começa indagando Nicodemos, porque ele não entende as coisas, sendo ele um membro do Sinédrio, sendo ele também um religioso, alguém que conhecia a palavra. E ele não entende esse lugar de nascer de novo, esse trabalhar. Nicodemos vai à noite falar com Jesus. Ele tinha religião, mas faltava em sua vida a transformação. Hoje, podemos ir à igreja, e ainda ter um coração ferido, ansioso, preso, que se sente culpado, cheio de feridas. Você já nasceu de novo espiritualmente? Ore pedindo essa renovação. Se você precisa de uma cura emocional, comece pedindo o Espírito Santo para tocar o seu coração, mas busque também essa cura. Vá procurar se conhecer e transformar esses lugares de dores que te afasta, que te leva para longe de um Deus que te ama. Não basta saber sobre Deus, é preciso viver com Deus. O Filho Jesus, ele fala nesse texto, depois dessa conversa, de estar todo um momento de explicar para ele, ele fala da serpente que seria levantada no deserto por Moisés. Ele está se referindo a ele, ele seria levantado na cruz. Ele é aquele que traz a salvação para as nossas vidas, só que ninguém entendia quando ele falava dessas coisas. A salvação não vem das nossas obras, mas de olhar para Cristo, de prestar atenção nele, no sacrifício dele por nós. Você tem olhado para Cristo? Tem entregue a sua culpa a Jesus? A graça começa onde termina o nosso orgulho. Muitas vezes não recebemos por não entendermos que Ele já nos amou, já nos perdoou, e que não é pelas minhas obras que eu serei salvo. Eu preciso das obras, sim, para auxiliar, para ajudar, para fazer as coisas aqui, mas não é elas que vão me salvar. É necessário olhar para Deus, olhar com
fé, olhar para Deus sem culpa, vivenciar tudo aquilo que Ele já nos deu, que é a graça da salvação. Nesse texto ele fala porque Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que ele mandou o seu filho para nos salvar. Esse é o resumo da Bíblia. Deus ama você pessoalmente nas suas dores, nos seus desafios, nas suas imperfeições. Você não é perfeito. Você acredita que é amada por Deus ou amado por Deus? Sentir-se amado por Deus cura as feridas. Quem entende o amor de Deus encontra a sua identidade de filho, de sim, que pode receber a graça da salvação. Ele fala da luz que nos revela, a luz que mostra quem somos. Deus não quer nos condenar, Ele quer nos salvar. Ele falou: olha, eu não mandei Jesus para condenar o mundo, não. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quais áreas da sua vida ainda precisa de conserto, de salvação? Converse com Deus sobre elas. A verdade liberta a alma. A luz de Deus cura o que nós escondemos. É necessário que eu cresça e eu diminua. Essa é uma palavra de João Batista. Na nossa vida, Deus precisa ser proeminente, a minha vida precisa apontar para Cristo, meu testemunho precisa ser apontar Cristo, não para mim, não é mostrar a mim, é mostrar a Cristo. O meu falar não é mostrar quem sou, mas mostrar quem Cristo é. O meu portar é mostrar quem Cristo é na minha vida, não é mostrar quem eu sou. Você busca reconhecimento ou propósito? Sirva as pessoas em silêncio, não para se mostrar. A humildade, ela traz paz no coração. Quanto mais Cristo cresce em mim, em nós, mais encontramos paz. Quem crê no Filho tem vida. Hoje a vida eterna está aqui, de graça, para você. Você vive como filho de Deus ou como órfão, emocionalmente? Declare hoje quem é você em Deus. Deus é Pai presente. A fé transforma o presente e garante o futuro. Como você poderia aplicar isso na sua vida? Busque transformação interior, não aparência espiritual. Eu posso mostrar um monte de coisas para o mundo, mas aqui dentro, meu Pai me conhece. Confie no amor de Deus por você, traga sua sombra para a luz. Viva com humildade e encontre sua identidade em Cristo. Mudamos de verdade quando deixamos o Espírito Santo gerar uma nova vida dentro de nós, aqui na nossa mente. Transformação. Quem nasce de novo descobre que Deus pode recomeçar qualquer história. Não interessa quem você já foi, já viveu, já passou. O hoje te apresenta Deus, te apresenta Cristo, te apresenta uma nova vida. Nascer de novo é se permitir transformar, é se permitir viver uma vida com Deus, uma vida transformada por Ele. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, te dê propósito, te dê esse lugar de entender que Ele te ama e te acolhe em todos os lugares necessários da sua vida. Não deixe de ler os nossos textos aqui abaixo, de seguir o nosso canal, de estar conosco, de divulgar a palavra. E se quiser e desejar fazer sentido para você, vem fazer parte da nossa comunidade para trabalhar esses momentos de dúvidas, de feridas, de rejeição, de abandono, de você achar que não é amado ou amada. Venha fazer parte, crescer junto conosco. Até nossa próxima leitura da Palavra de Deus.